Fala, meu povo, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho de raízes, tá? Vamos fazer no mesmo esquema que a gente fez as potências. Vou passar para vocês as propriedades, tá? As definições para a gente fazer e depois um vídeo curtinho com exercícios resolvidos, tá bom? Então vamos lá, mãos à obra. Papel, caneta, lápis e vamos ver o que vai dar nisso daí, tá bom? Então vamos, primeira coisa, a primeira regra de raiz, que a gente já usa e não percebe, tá? A primeira regra diz pra gente o seguinte, que quando o expoente e o índice forem iguais, o resultado é quem está dentro da raiz, tá? Então, olha só como a gente já usa isso faz tempo. Então, a primeira regrinha fica assim, ó. Olha que fofo, que lindo. Eu tenho isso daqui. Ou seja, quando o índice é igual ao expoente, ele se anula e quem fica lá dentro é o resultado. Olha que fofo. Mas, professor, como assim a gente já faz isso faz tempo? Quer ver uma coisa? Quando você pede, por exemplo, vamos pegar uma raiz que vocês conhecem, uma raiz mais simples, tá? A raiz quadrada de 25, todo mundo sabe que é 5. Mas pega a seguinte ideia. Temos aqui, ó, raiz quadrada de 25. Tá aqui. Lembrando o seguinte, que quando eu não tenho ninguém aqui fora no índice, eu já sei que ele é índice 2. E vamos pensar da seguinte maneira. Eu esqueci qual é a raiz quadrada de 25. O que eu faço? Fica a dica. Toda raiz que eu não souber, o que eu faço? Eu vou lá e fatoro. Então, se eu fatorar o 25, eu vou ter 5 elevado ao quadrado. Tá? Lembrando que quando eu não tenho ninguém lá fora no índice, né, aos meus olhos, na verdade é o 2 que está lá, o que acontece aqui, ó? Índice igual ao expoente. Eles se cortam e fica o que na verdade? Só quem estava já lá dentro mesmo, né? Então, tá aqui a raiz quadrada de 25. Olha que fofo. 5. Vou pegar um outro exemplo aí. Se eu pedir para você, de repente, a raiz cúbica, olha que fofo. A raiz cúbica de 27. Aí você fala assim, poxa, professor, peraí, não lembro de cabeça que número, vezes 3 vezes ele mesmo vai dar o 27, blá, 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 blá. E o que eu falei lá atrás? Toda raiz que você não souber, o que você faz? Fatora. Então vamos fatorar o 27. Se você fatorar o 27, aquela decomposição em fatores primos que está lá no outro videozinho, né, a respeito de potência, você vai ver que o 27, na verdade, ele é 3 elevado ó, à terceira. Então o que a gente faz com esse 3 elevado à terceira? Muito, muito simples. Cortou porque índice e expoente são iguais, automaticamente fica só o 3. Então, olha que simples a aplicação dessa primeira regrinha. Índices e expoentes iguais, o número fica, como a gente fala brincando, livre, tá bom? Então, vamos para mais outra propriedade muito simplesinha aí de raiz. Então, nós temos assim, por exemplo, eu tenho agora o que? Uma multiplicação, tá? De quê? De índices iguais, porém os números lá dentro eles são diferentes. Então o que a gente vai fazer? Por exemplo, olha que bonito que é matematicamente falando isso. Aí eu tenho raiz n de A que multiplica a raiz n de B. Repare uma coisa, são diferentes os números, porém os índices são iguais. Eu posso colocar tudo numa única raiz e ser feliz aqui multiplicando os números desta maneira. Aí você fala, professor, mas como assim? Olha que fofo. Vamos pensar o seguinte, se você tiver a raiz cúbica, tá, de 27 vezes a raiz cúbica, olha que lindo, vezes a raiz cúbica de 8. O que você vai ter agora aqui, ó? Repara, os números aqui são diferentes, porém os índices são iguais. O que a gente pode fazer aqui numa única tacada? Coloco todo mundo dentro da mesma raiz e faço 27 vezes 8. Continuando essa conta, nós vamos ter a raiz cúbica de 216. Isso é igual a quê? Raiz cúbica de 216 é 6. Acabou. Resolvido o exercício. Tá bom? Então, o que acontece? Os números dentro dos radicais são diferentes, porém, todavia, entretanto, os índices são iguais. É uma multiplicação entre eles? Eu posso colocar todo mundo dentro do mesmo radical.
Facinho, moleza, olha que tranquilo. A mesma coisa vale que a gente fez na multiplicação, vai valer também na divisão. Só que a divisão ela aparece de um jeito que a gente fica com medo, que é qual? Fração. Gente, guarda uma coisa. Toda fração, na verdade, o que ela é? Uma divisão, tá? Quando a gente fala aquela expressão, uma fração de segundos, o que significa? Um pedaço do segundo. Como que a gente chega num pedaço de alguma coisa? A gente chega num pedaço dividindo. Então, fica a dica. Fração é uma divisão. Caso você não tenha se ligado nisso. Se você se ligou, sabe que eu estou correto. Então, vamos lá. Se eu tiver agora assim, olha que fofo, que lindo. Tá? Se a gente tiver assim, ó. Vamos lá. Matematicamente falando, é desta maneira que a gente indica. E nós vamos fazer a tradução para vocês. Repara uma coisa. Vale o mesmo esquema. Índices iguais, os números são diferentes. O que a gente faz? Como o índice é igual e é uma divisão, a gente vai lá, abre um único radicalzão, tá? E mantém o índice aqui muito fofo. Dessa maneira. Professor, como assim? Olha que fofo aqui, ó. Se você tiver de repente, eu vou fazer até o processo inverso. A raiz cúbica de 8 sobre 125. Você fala assim, meu Deus do céu, como que eu faço para calcular isso? Você vai imaginar que fosse da seguinte maneira, ó, vou botar de uma outra corzinha para ficar uma coisa bem caprichada. Você vai pensar que a raiz cúbica de 8 com a raiz cúbica de 125. Olha aqui como que fica. Feito isso, o que a gente faz aqui? Raiz cúbica de 8 vai ser 3. Raiz cúbica de 125, 5. E está resolvido o nosso exercício. Olha que moleza, tranquilão. Tá? Você vê que é bem fácil de verdade mesmo. Até aqui, beleza? Então, vamos continuar. Se eu tenho, de repente, uma raiz dentro da outra, você fala, meu Deus do céu, uma raiz já estava complicado. Uma raiz dentro da outra, meu Deus, como que eu vou calcular isso? Vamos pegar matematicamente falando, depois a gente traduz. Você vai ver que está fácil. Então, se eu tiver assim, ó, raiz de n multiplica raiz de m na raiz de a. Ó, olha aqui, que lindo. Você fala, meu Deus do céu, e agora? Como que eu faço? Você vai abrir um único radical e os índices você vai multiplicar. Então fica assim, ó. E o nosso a lá dentro. Vamos colocar isso com números, talvez você enxergue um pouquinho melhor. Vou aplicar essa regrinha então. Pensa o seguinte, se eu tiver a raiz quadrada, lembra, o índice 2 eu não preciso colocar, mas só para a gente se localizar eu vou colocar aqui. Da raiz cúbica de 64, ó. Como que a gente resolve isso? Meu Deus do céu. Você pode fazer, lembra? Aplicando a regrinha. 2 vezes 3 num único radical 64. O que isso aqui vai ser? A raiz sexta de 64, fatorando 64, nós vamos ter raiz sexta de 2 a sexta, lembrando da primeira regra, deu 2. Tá? Moleza, não é? Bem tranquilão, ó. Sossegado, sossegado. Vamos lá. Vamos para mais uma aí. Vocês verem que não é um bicho tão assim de 7 cabeças. O que acontece? Assim, professor, começa a colocar parênteses, começa a colocar fração. E agora, como que eu faço? Calma, vamos treinar que vai dar bem simples isso daí. Por exemplo, se eu tiver assim, ó. Vamos pegar aqui um exemplo muito simples. Se eu tiver a raiz quarta de 2 a quarta e eu tiver lá fora um 3. O que isso acontece? Como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu vou aplicar a seguinte regrinha, ó. Vou colocar ela aqui na frente. Eu tenho a raiz n de 2 a m e eu tenho um a lá fora. Isso vai dar pra gente assim, ó. A raiz n de 2m vezes a. Então, essa aqui é a regra. Como que eu aplico na parte de cima? Muito simples. Ó,
fica aqui assim. A raiz quarta de 2 vezes 4 vezes 3, nós sabemos que é a raiz quarta de 2 elevado a 12. Resolvido o exercício. Bem tranquilão, de verdade mesmo. Tá? Outra coisa para facilitar. Às vezes, o que acontece? Índice e expoente, eles têm um fator comum. Então, eu posso simplificá-los? Deve, né? Pode. Porque, como o próprio nome já diz, simplificar é tornar mais simples. Mas, professor, eu não consigo simplificar. Eu prefiro fazer o cálculo por extenso. Pode ser assim? Pode, como a gente já falou anteriormente. É mais fácil para um, não é mais fácil para o outro. E qual é o jeito de matemática mais fácil? Aquele que você entende e se sente mais seguro para fazer. Então, vamos fazer aqui, ó. Olha que fofo. Vamos colocar a regrinha e vamos ver o que acontece com ela. Escrever a forma matemática dessa regra, que você tem assim, ó. Vamos pôr aqui. P vezes M é igual a, na raiz de A, P vezes N. Você fala, aham. E aí, o que acontece? Vamos pôr isso para a parte numérica. Vamos pensar que eu tenho a raiz 15ª de 3 elevado a 20, ó. Olha que fofo isso aqui. Mas repara uma coisa, tanto 15 como 20, eles têm o quê? Uma raiz, eles têm o quê? Um fator comum. Então eu posso simplificar? Posso, porque ele é o fator comum, não é? Então eu posso simplificá-los por 5. Então esse exercício fica, na verdade, a raiz cúbica de 3, a quarta. E é só isso, professor? Sim, é só isso. Olha que tranquilo. Simplifiquei e deixei ele, como o próprio nome já diz, mais simples. Outro também que fala assim, aí é uma briga entre potência e raiz, porque é o seguinte, a potência diz, essa regra é minha. A raiz diz, não, essa regra é minha. E na verdade é dos dois. Tá? Por quê? A potência explica da seguinte maneira, é a regra do expoente fracionário. A raiz fala assim, eu tenho uma raiz e posso escrever na forma de potência. Então fica essa briga entre os dois. Mas olha que simples como que é. Vamos apresentá-lo da seguinte maneira. Como é uma aula de raiz, vamos apresentá-lo na forma de raiz. Então você tem assim, a raiz n de a elevado a m. Então isso na verdade é a m sobre n. Ó. Como assim, professor? Vamos fazer com números. Pensa o seguinte, se eu tivesse a raiz quarta e 3 elevado a 5, eu mantenho a base e faço o quê? E faço o que com ele? 5 sobre 4. Pronto? Mas o que acontece às vezes pra gente? Ele não aparece assim. Esse expoente às vezes não aparece pra gente na forma de fração. Ele pode aparecer pra gente na forma de quê? De número decimal. Aí você vai lá e transforma ele em fração. Transformou em fração, transforma em raiz. Olha que molezinha. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, a 27 elevado a 1/3. Tá? Então vamos lá, vamos fazer de uma outra maneira aqui, melhor. Eu vou fazer aqui, que é o clássico dos livros, dos testes e tudo mais, 16 elevado a 0,5. Vamos lá. Vamos pensar então no meu 0,5. O 0,5, vou fazer aqui do lado, 0,5, ele é 5 sobre 10. Se eu simplificar, 1 sobre 2. Ó. Então, o outro jeito bonitão de escrever 16 elevado a meio é a raiz quadrada de 16, lembra? Ó? Raiz quadrada de 16 a gente sabe que é igual a 4, que na verdade o que? De índice par é mais ou menos, porque vale para o positivo e vale para o negativo. Beleza? Então, ó, bem tranquilo, bem sossegado mesmo para fazer isso daí. Então, e só na última parte, o que a gente vai fazer é o seguinte, professor, mas e quando o expoente ele for maior que o índice? Como que eu faço para tirar ele do radical?
Então vamos pensar o seguinte, que eu peço para vocês a raiz cúbica de 16. Lembrando a regrinha, toda raiz que eu não sei, o que eu faço? Eu fatoro, decomponho em fatores primos. Aí você vai decompor o 16, você descobre que 16, na verdade, ele é 2/4. E aí, como que eu termino essa conta agora? A gente faz uma coisa muito simples. Vamos pensar assim, eu vou escrever o 4 em parcelinhas de 3. Então o que acontece? Eu vou escrever 3 mais 1. Só que eu vou usar a regrinha de potência, aquela primeira lá atrás. Então meu 3 mais 1, na verdade, ele fica assim, ó. Raiz cúbica, lembra? 2/3 vezes 2/1. Ó, por quê? Multiplicação de mesma base, mantém a base, somos expoentes. 3 mais 1, 4. O que aconteceu aqui? Eu tenho um deles, nesse caso, que eu consigo tirar do radical, ou seja, ele sai porque eu aplico a primeira regrinha. Fica aqui, 2. Mas tem um que fica lá dentro. Ele não consegue sair. Por quê? O expoente é menor que o índice. Se o expoente é menor que o índice, eu não consigo tirá-lo. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Professor, e é essa a resposta feia desse jeito aqui? Então, a raiz cúbica de 16 eu posso falar que é 2 vezes a raiz cúbica de 2? Sim. Preciso colocar esse 1 aqui? Não. Mas se você quiser colocar para se orientar, talvez seja mais fácil. Beleza? Espero o próximo vídeo aí que nós vamos resolver alguns exercícios de raízes, tá bom? De resto, já sabem. Fiquem com Deus. Se espirrarem, saúde. Aquele abração. Tchau, tchau.